Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos à terceira parte desse maravilhoso tema, unção. 2 pontos. Mistério de Deus, parte 3. Como também está aqui no telão. Anote aí, você que me acompanha do outro lado na internet. Pastor, eu costumo anotar tudo num caderninho. Amém. Então eu vou repetir uma vez mais. Unção, 2 pontos. Mistério de Deus, parte 3. Essa unção é Deus que dá. É dom dele. Essa separação, essa escolha, vem de Deus. Como ele mesmo disse, através da boca do profeta Jeremias: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Só para a gente recordar essa evidência, olha só. Jeremias capítulo 3, verso 15. Você que me acompanha aí do outro lado na internet, tome nota. Jeremias 3,15. Dar-vos-eis pastores, segundo o quê? O meu coração. Então quem é que separa? Quem é que escolhe? Homens sobre a terra e dá unção ministerial a esses homens? Deus. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. É uma profecia que você está tomando posse dela. Porque aqui nesse lugar você tem desfrutado de conhecimento e de muita sabedoria. Então isso nos dá o quê? Segurança. Eu estou vivendo essa profecia. Porque você foi livrado de toda palavra de medo, de condenação, de todo aquele terror que você viveu no sistema religioso de campanhas e correntes. Porque lá não havia ensinamento com inteligência. Lá não havia respeito ao Senhor, ao Deus da Bíblia. Lá se exaltava mais o diabo do que o Criador dos céus e da terra. Lá você era vítima de medo o tempo todo. Você tinha dúvida acerca da sua salvação. Uma hora você tinha certeza da salvação, outra hora o teu pensamento: estou no inferno, eu estou perdido. Não havia esse apacentar. Não havia um ensinamento com conhecimento e inteligência, como está acontecendo aqui. Eu só existo para isso, para trazer alimento para você, para dar palavra para a tua vida abençoada. E através dessa palavra, trazer o consolo quando você precisa, a exortação quando você precisa. A minha função aqui é te encorajar. É trazer aquela palavra que o teu coração está precisando. É declarar o fim do sofrimento. Essa é a minha missão, que profetiza aqui Jeremias 3,15. Eu estou aqui para declarar o fim do sofrimento. Dizer para você que essa situação que você está enfrentando vai passar. Diga, vai passar. Diz para a pessoa que está do teu lado: essa situação vai passar. Esse sofrimento vai passar. Amado irmão que me ouve do outro lado, essa doença, essa situação de drogas na vida do teu filho, esse problema no teu casamento, falta de paz, de harmonia, vai passar. Eu profetizo, eu declaro isso em nome de Jesus, vai passar. Nada é para uma vida toda. Pastor, será que eu vou sofrer para o resto da vida com esse homem? Será que eu vou sofrer para o resto da vida com esse filho? Eu digo, vai passar. Vai passar. Vai passar. Será, pastor, que eu vou viver uma vida inteira de dívida? Será que eu não vou ter um momento de alegria, de abrir a carteira e dizer: eu estou em prosperidade? Eu digo, esse momento de dívida vai passar e você vai tomar posse da prosperidade. Porque a palavra de Deus promete isso. E se eu creio no meu Deus, eu estou seguro. E se em seguida eu creio nos profetas, prosperareis. Então vai passar essa miséria, essa dificuldade em nome de Jesus. E você vai
com grande alegria, passar por essa porta e dizer: pastor, eu estou desfrutando de um momento lindo, maravilhoso em minha vida. Áreas que estavam destruídas, sem paz, sem harmonia, estão restauradas pelo poder do Deus que habita em mim. Eu estou reinando em vida, pastor. Eu era um homem amargurado, entristecido, angustiado, mas Deus ergueu a minha vida. O Deus da Bíblia que o Senhor prega é como está em Jeremias 3,15. O pastor, segundo o coração de Deus, quando traz conhecimento e inteligência, transforma, coloca a ovelha de Cristo nos pastos verdejantes de fato e de verdade. Parece não, é fato, a tua vida entra em uma nova etapa, em uma nova glória, tudo muda, não é só luz no fim do túnel, você anda com aquela palavra que está nos Salmos, é lâmpada, é luz para os meus pés. Meu Deus, hoje eu estou vendo tudo, eu estou enxergando tudo, eu estou entendendo tudo, hoje eu não carrego mais o medo disso nem daquilo, porque eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Isso se chama conhecimento com inteligência, que faz eu andar sobre a terra assim. E louvado seja Deus. Nós estamos desfrutando dessa palavra. Como é bom. Você não tem medo de nada e nem deve ter. Eu estou aqui para perpetuar na tua vida, abençoado, tudo aquilo que Cristo fez, amando de Deus. A unção ministerial é dada por um ato soberano de Deus abençoado. E esse Deus dá a quem Ele deseja dar. Por que Ele não dá a todos, hein, pastor? Essa é a pergunta que eu lhe faço. E a minha resposta é: mistério de Deus. Por que Ele não dá a todos, hein, pastor? Por que esse Deus escolhe uns e outros não para essa tarefa? Mistério de Deus. E eu recebo você crendo na decisão de Deus. Você está diante de uma escolha de Deus. E eu não falo isso com jactância, porque eu não escolhi isso para a minha vida. Nunca passou pela minha cabeça um dia ser pastor da graça de Deus, nem tampouco da lei, porque eu já passei por lá. Eu nunca pensei, eu nunca sonhei, eu nunca desenhei isso na minha cabeça. Mas foi uma decisão dele, uma escolha dele. E eu me sinto muito bem dentro dessa escolha. Eu me sinto feliz. É árduo? É. Mas Ele não desampara os que Ele escolhe, aqueles a quem Ele separa com essa missão de fazer feliz sobre a terra, de dar sabor sobre a terra na vida do seu povo. Ele não desampara, como nunca desamparou a nenhum daqueles que Ele escolheu, separou desde Gênesis a Apocalipse. Portanto, nessa decisão exclusiva de Deus, creia. É muito importante crer. Coloca aqui, segundo o livro das Crônicas 20:20, coloca aqui. Eu vou ler só a metade do verso, que é o objeto principal do tema de hoje. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A nossa segurança, a minha e a sua, ela advém da nossa fé em quem? Em Deus primeiro. Você tem que ter uma fé em Deus, hein, pessoal? Uma confiança plena em Deus. Quando você entende o grande poder de Deus que está em você, você anda seguro sobre a terra, como eu falei agora há pouco. Você anda sem medo de diabo, de demônio, de macumba, de olho grande, de inveja, maldição hereditária, do tipo que o sistema religioso ensina, maldição hereditária que você tem que pagar pelas ações erradas das suas gerações passadas, nem pensar. Não existe isso. Se você acredita em maldição hereditária, você está anulando o que Jesus Cristo fez por você. E na cruz Ele se fez maldição, levando todas as maldições. Diabo, demônio, macumba, seja lá o que for. Levou tudo. Olha, o que existe é bênção hereditária. Só bênção hereditária. Que você vai passar para o seu filho para os filhos dos filhos e vai embora. Só existe bênção hereditária, mas maldição hereditária nunca mais. Nós somos bem-aventurados, abençoados.
Entenda, você é um abençoado. E aquilo que Deus abençoou, ninguém sobre a terra pode amaldiçoar. Ninguém. Então, quando eu estou crendo em Deus, eu tenho que andar seguro, ciente desse poder que está dentro de mim. Não, eu tenho um poder, eu não tenho que ter medo de macumba, que talvez a vizinha fez contra mim. Eu desconfio, pastor, daquela Zuleika, sabe, daquela Zefinha. Ela deve ter feito alguma coisa para mim, e se ela fez, problema dela. Seja o que for, nada vai tocar a sua vida, nada tem efeito sobre mim, sobre você, porque a única força sobre a terra é do Senhor. Eu ensinei isso na parte 2. Coloca aqui, já que eu falei de maldição hereditária, Ezequiel 18:20. Olha só, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, que errar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade o quê? Do pai. Então não existe essa coisa, erros das suas gerações passadas, a mãe, ao erro da mãe. Pastor, existe um histórico na família, duas pessoas se separaram. Tem no histórico da família, vício, no meu irmão do meio. Tem no histórico da família, pastor, um suicídio. Eu não te contei, pastor. Então eu fico pensando, porque o pastor da esquina conheceu a minha história, e ele perguntou como é que estava a família. E sabe o que ele me disse? Que existe uma maldição na minha vida hereditária. Dos erros da minha mãe, porque ela se separou, do meu pai, do vício que tem na família. Abençoado, anule isso da sua mente, você que está me ouvindo aí do outro lado. Isso é tudo besteira religiosa. Atente para a palavra do Deus da Bíblia que diz aqui: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai, a iniquidade o quê? Do filho. Então, eu não herdo o erro dele, e nem ele o meu. Cada um paga a sua conta aqui sobre a terra. A justiça do justo ficará sobre o quê? Sobre ele. E a perversidade do perverso cairá sobre este. Então quem está plantando o mal, que colha o seu mal semeado. Não tem essa. Que os filhos da abençoada está errando, pintando, embordando, como se diz lá, e a mamãe vai colher os erros das gerações passadas? De forma alguma. Tu és um abençoado. E repito, aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Coloca aqui Gálatas, por favor, no telão, para remir o tempo. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Está vendo que você tem que crer em Deus? Isso é muito importante. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão. E segue. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a quem? A Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. Então aqui eu estou diante de uma igreja abençoada. Você não tem que andar sobre a terra com medo de nada, macumba, olho grande, maldição hereditária. Vamos dar um pulo para o verso 13. Gálatas 3, 13, verso 14. Cristo, diga eu recebo. Cristo nos resgatou da maldição o quê? Da lei. Que maravilha. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito do quê? Prometido. Além de abençoado, você é morada do Espírito de Deus. Louvado seja! Maravilha! Então quem crê em Deus tem que andar seguro sobre a terra. Está aí, ó. Você que me ouve aí, estava com medo? Anula esse medo do seu coração. Talvez aquele pensamento, pastor, eu estava pensando, né? Essa vizinha é triste, viu, pastor? Eu estava com aquele pensamento, talvez ela fez uma macumba. Se fez ou não fez, tu és abençoado. Reina em vida. E a maldição hereditária? É bom você andar sobre a terra com as palavras de Deus e não com as palavras do homem. O homem falou uma coisa, Deus está dizendo, é mentira. Não existe maldição nenhuma na sua vida. O que existe é bênção dada pelo meu filho Jesus. Pronto, ponto final. Então, temos que andar seguros.
E quem crê nos seus profetas, prosperareis. É para isso que eu existo. Para ministrar as promessas, o alimento, o ensinamento. E tudo isso passa pelo homem de Deus para chegar a você. Veja que Deus, Ele governa de uma forma muito linda a sua igreja. Ele fala, ó, crê em mim para você estar seguro. Mas crê também nele. Olha como Ele separa. Ele não poderia dizer, ó, é para acreditar só em mim, nada de pastor, hein? Quem fala isso são as pessoas da internet que carregam no coração profunda ignorância. Eles é que ensinam isso. Ou, de repente, alguém da sua casa. Esse negócio que tem que acreditar em pastor, tem que estar em reunião. Sai dessa, rapaz. Sai dessa, é mentira. O cara lá é ladrão. E o que é que diz o Deus da Bíblia? Creia em mim, mas também respeite as autoridades que eu escolhi. Separei e coloquei sobre a terra. E você será o quê? Próspero. Então, tudo é questão a quem você está dando ouvidos. A Deus ou à voz dos homens? Não me responda. Ande sobre a terra ouvindo a opinião de Deus. Porque o que não falta são vozes na internet para trazer a sua interpretação ao seu bel prazer. O que importa é que está escrito. E tem muita gente na internet que, se pudesse, arrancava essa parte da Bíblia. Ah, essa história que tem que também respeitar a autoridade. Ah, se eu pudesse, eu rasgava isso aqui. Mas não vai. E se rasgar, já está na mente do predestinado, do escolhido. E da mente do coração, tu nunca vai arrancar o conhecimento de Deus. Nunca! Eu estou aqui escolhido por Deus para dar sabor à tua vida. E quem tem recebido isso? Diga amém. Amém. A cada reunião você mesmo testemunha isso. Nossa, graças a Deus que eu vim hoje. A palavra foi toda para mim, eu estava precisando. Como foi bom o pastor ter exortado, porque eu estava precisando daquele puxão de orelha. A minha carne estava querendo pegar o caminho da esquerda. E Deus falou, vai em frente. Sabe aquela ovelhinha que a gente tem que ir com um cajado, dar uma puxadinha para cá, e ela, bé, quero não, bé. Não, fica aqui, meu filho. Né? Às vezes são muitas, né? Aí algumas querem se espalhar para o lado, aí a gente tem que dar uma puxadinha, trazer aquela palavra. De repente tem uma que está quietinha demais, a gente traz aquele palavra de conforto, de consolo, ela se alegra. Aí já fica aquela alegria, porque nós estamos em um corpo de carne. As preocupações às vezes dói no peito. Não dói, abençoado? Às vezes acontecimentos tristes, decepções, a mentira da parte de alguém machuca a gente fica decepcionado. Então, existem os problemas da vida e às vezes causa dor. Aí vem o ensinamento e nos conforta, nos consola. Veja, está se cumprindo a prosperidade que passa pelo homem de Deus e chega na tua vida. É isso. Tem pessoas que pensam que é só dinheiro, papel, aumente de salário, dinheiro do fulano que não me pagou, então vou receber. Não. É geral, é prosperidade em toda a tua vida. Que você toma posse por obediência aos escolhidos, aqueles que Deus deu autoridade, unção ministerial. Vamos a Hebreus, capítulo 13, verso 7. As palavras do apóstolo da graça, Paulo, Hebreus 13, 7. E começa assim o evangelho em Hebreus 13, a partir do verso 7. Olha só. Eu vou ler aqui conselhos do apóstolo da graça. Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos o quê? Guias. Pastor Sandro, quem são esses guias que o apóstolo Paulo está falando? São aqueles lá do Espiritismo? Não, porque aqueles são guias cegos. Um cego guiando outro cego. Aqui ele está falando dele e dos pastores que ele tinha. E que estavam debaixo da graça de quem? De Deus. Debaixo da graça de Deus. Vai vendo, hein? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de quem? De Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai o quê? A fé que tiveram.
Você já se deu conta que Paulo o tempo todo diz, sede imitadores de mim, da minha fé? O que Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. Nós temos que ser imitadores. É daquilo que você recebe aqui do público, das declarações, as confissões, o evangelho. É disso que você deve copiar. Tem pastor do sistema que pega essa parte da Bíblia, está vendo? Tem que ser imitador da nossa fé. Amém, pessoal? Então vem aqui na frente pegar o cajado, todo mundo, é agora ou nunca. Aí começa. Transforma o que é espiritual em coisas o quê? Carnais. Começa a dar objeto, sendo que não tem nada a ver com o que está descrito aqui. Seguindo o verso 8, muito importante também, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com lei ou com graça? Com graça. Amém? Vai vendo, hein? Com graça. É bom grifar essa parte, hein? Porque tem pessoas que perguntam, que história é essa de lei? Essa coisa de graça? Mas a Bíblia não é tudo uma coisa só. Não. Existe a lei, a primeira aliança, e a graça de Deus, os benefícios da cruz, justificados, abençoados, salvos, todo mal destruído, e assim vai. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ponto importante, não se deixe se levar por invenções de homens, Paulo estava dizendo aqui para a igreja, objetos, comidas, proibições, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, olha, a carne de porco está endemoniada, se você comer isso, você está em pecado, hein? E esses ensinamentos, com o tempo, vai danificando a cabeça do Filho de Deus, ao ponto que ele vai numa festa, num casamento, tudo para ele é, isso é de Deus. Aquilo é do diabo, não come não, se afasta daqui. Isso é Deus, isso é diabo. Tem gente assim. Se vai para um casamento, e se o casamento é na igreja católica, fica olhando para as imagens. Aquilo ali é do diabo. É diabo puro. Já isso aqui é de Deus. Fica assim, totalmente perturbado. Amado, a própria Bíblia diz, a imagem tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve nada. Tem perna, mas não anda. Se ela cai e quebra, acabou. E aquilo que se quebra não tem poder de levantar a vida de ninguém, porque não pode se salvar nem a ela mesma. Então não tem nada por trás daquilo. O nosso Deus ensina em toda a Bíblia. Que bobeira é essa? De você ir para os lugares, se afasta dali. Diabo puro. Ou se não tem um comportamento, agora que eu sou crente eu não posso sorrir. Só meio sorriso. Agora eu sou um homem muito sério, um homem de Deus. É meio sorriso. Não, mas tem muita gente assim. Está com a mente danificada. Se está no almoço com os familiares, aquele lá é do diabo, tu sabe, né? Demônio puro. Mas já a prima do meio, louvado seja Deus, é de Deus. Um dia você andou assim, por não ter o conhecimento da graça, você vivia desse jeito, abençoado. Tu andava julgando tudo. Tu andava nos lugares com esse pensamento. Isso é uma perturbação. Como que uma pessoa pode ter paz desse jeito? Nunca. Eu digo isso porque eu vivi esse contexto. Meu Deus do céu, eu ficava o tempo... Não, isso aqui é de Deus. Isso aqui já é do diabo, está amarrado. Com a mente a gente amarrava. Absurdo. Você deve estar rindo aí do outro lado, né, irmão? Lembrando, né? Pastor, é a mais pura verdade, eu vivia assim, amarrando tanta gente, tantas coisas. Que bobeira, pastor. Verdade. A gente andou no ensinamento que é dedo do homem. Mas se a gente olhar para as Escrituras, tudo muda. E como mudou? E mudou para melhor. Para mim e para você. Louvado seja Deus. Então, andar... Colocar a nossa vida nesses ensinamentos, isso não pode, isso não pode, não coma isso porque está endemoniado. Que proveito tem? Nenhum. Não traz crescimento espiritual. O que é que edifica isso? Nada.
Ah, eu não vou comer carne de porco porque disseram que está endemoniado. Tá, não vou comer. Qual é o crescimento que vai trazer para mim espiritual? Nenhum. Porque a carne de porco é para o espírito ou para o corpo da pessoa? É para o corpo. Como qualquer outra comida. Qualquer outra comida é para a carne ou para o espírito? É para a carne. Então, se eu não como aquilo, qual é o crescimento que isso vai trazer para mim? Espiritualmente, nenhum. E se comer do mesmo jeito. Só vai nutrir o seu corpo. O resto, para o espírito, só a palavra. Amém? Agora, nesse mesmo capítulo de Hebreus 13, vamos dar um pulo para remir o tempo, para o verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, atenção, hein? É sempre, não é de vez em quando. Sacrifício de quê? De louvor. Que coisa linda, meu Deus. Que é o fruto de lábios que confessa o quê? O seu nome. Uma coisa que você nunca deve deixar acontecer na sua vida é você ser frio no momento do louvor. No momento que você estiver em comunhão com Deus. Porque o momento do louvor é um momento de comunhão. E você deve aproveitar esse momento, abençoado. Para ter comunhão com o seu Deus, você precisa ter momentos com Ele. Fechar a sua porta, a porta do coração, para aqueles pensamentos, para aquelas vozes, para aquelas coisas do dia a dia, da semana que passou. Fechar a porta. E quando você adentrar aqui para louvar o seu Deus, aproveitar esse momento de comunhão, sabe? Nossa, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Aquilo que estava abalado, aquilo que estava triste, aquilo que estava complicado dentro de você, se organiza pelo Espírito alimentado, pela comunhão do louvor que você está participando. Eu vou trazer uma mensagem sobre isso, tá? É muito importante trazer uma pregação sobre o louvor, a importância do louvor em graça. Está aí. Anota aí no seu caderninho, em breve. A importância do louvor em graça. O quanto é fundamental isso para o nosso crescimento, meu Deus do céu. Você aproveitar esse momento. Você precisa, durante o dia, também, separar um tempo, nem que seja 5 minutos, para falar com o seu Deus, conversar com o seu Deus. Seja no trabalho, seja em casa, antes de você ir. Separa um tempinho, abençoado, nem que seja 5 minutinhos, para você conversar com o seu Deus. Outra coisa, medite em Deus, ouvindo as mensagens. Isso é muito importante, acompanhando na Bíblia. Você tem tanta mensagem para ouvir, você tem tanta pregação para ouvir aqui na livraria, na internet. Então você precisa ouvir, você precisa meditar, abençoado, e acompanhando na Bíblia. Porque você não é um ser animal. Você é um ser espiritual. E como ser espiritual, você precisa de Deus que é espiritual. Nós somos seres espirituais e precisamos de Deus que é espiritual. E para isso nós temos que estar meditando nas mensagens, acompanhando na Bíblia, letra por letra, palavra por palavra. Você não pode ser do tipo que está sempre agitado. E vamos para lá, vem para cá, e tem isso para fazer, e aquilo também, e eu tenho que ir em tal lugar, ainda não fui, que hora é? E cadê a bolsa? Não sei, cadê a chave? Também não, e a carteira? Perdi! Misericórdia! Não pode ser assim, a coisa meio louca, sabe? E aí, já está na hora da consulta? Não sei, vê aí, olha no zap, perdemos, não vamos sair, vamos ou não vamos? Não vamos, vamos, agora vamos! A misericórdia! E doideira, até eu estou confuso agora. Você vai ou não vai? Ou fica? Então a gente não pode viver assim o tempo todo. Tem gente que até... Ai meu Deus, é o trabalho. Quando eu chegar lá tem que fazer isso. Aí eu ia fazer o quê mesmo? Aí volta de novo lá. Aí pega tudo. Aí tá bom, agora eu vou fazer. Não, peraí. Você tem que... Até esqueci o que eu ia fazer agora. Então você tem que parar. Separar um tempo também para conversar com quem? Com Deus, senão você fica piradinho, maluco. Então a gente precisa. Amém? Ô meu Pai do céu. Tem tanta coisa para a gente meditar, meu Deus, para a gente crescer. E quando a gente está meditando nas coisas de Deus, acontece algo muito lindo. A gente está ouvindo a mensagem, meditando. Nasce dentro de você aquela vontade de você emanar um pensamento bom para alguém. Você está ali meditando na palavra, aí você começa a pensar em tal pessoa, pensar em tal filho, no marido, na esposa, aí você começa
emanar um pensamento bom, a desejar um pensamento bom. Quando você está meditando, acontece também, você sente uma profunda alegria, que você é muito amado por Deus, que o amor dele é contigo. Isso tudo é fruto de quando você está ouvindo a palavra de quem? Você sente o amor de Deus em você, que já foi derramado. Ah, Senhor, obrigado pelo conforto, pelo consolo. Essa oração agora que eu participei da mensagem. Nossa, que coisa boa. Deus é comigo. Tudo isso acontece quando você está ouvindo, quando você está meditando e acompanhando na Bíblia. Olha, você me entende. Porque os entendidos entenderão. Você me entende. Verso 16, Hebreus 13. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Que coisa linda. Você pensar sempre em fazer o bem. Se eu penso em fazer o bem a uma pessoa, onde está esse bem? Dentro de mim. E o que nós semeamos, nós o quê? Colhemos. Depois esse bem volta para você. Porque você está pensando tanto, desejando tanto que aquela pessoa seja feliz, que dê certo. Você quer que ela tenha sucesso, você quer que ela seja feliz, que ela prospere, sabe? Você quer que a vida daquela pessoa se arrume. Você deseja isso o tempo todo, sabe? Você até conversa com a pessoa, olha, eu quero muito que você seja feliz, eu quero que você dê certo nisso. Isso depois vai voltar para você. E aonde está isso? Dentro de você. Que coisa boa. Persevere nisso. Agora, se eu penso mal de uma pessoa, onde está esse mal? Dentro de mim também. Esse mal vai se reverter o quê? Contra você mesmo. Porque aonde está a raiva, onde está o ódio, a vingança, isso só faz mal à própria pessoa, porque é ali que está. É ali que está saindo aquilo. Então só faz mal à própria pessoa. Então, uma coisa que você deve fazer é perseverar pela prática do bem. E procure sempre anular os pensamentos ruins contra uma tal pessoa. Às vezes a carne tem disso também. Por um aborrecimento no trabalho, na família, você, tomara que se dê mal, sabe? Para me pagar. É bom a gente anular essas coisas em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Verso 17, Hebreus 13. Seguindo aqui com a leitura. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Quem é que está dando esse conselho aqui? O apóstolo Paulo. Amando de quem? De Deus. Eu estou lendo aqui, abençoados, o que o apóstolo da graça, Paulo, falou. Atenção, você que me acompanha do outro lado. Eu estou lendo o que o apóstolo da graça falou. Sede submisso. E Paulo não está aqui falando só dele, submissão só a ele, mas a todos os pastores que estavam com ele, debaixo da graça de Deus. E segue dizendo aqui, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele, pois velam pela vossa alma. Não é pelo vosso espírito, porque o nosso espírito já está o quê? Salvo. Mas pela vossa alma, pelo seu viver sobre a terra. É o que eu tenho feito aqui. É aquele cuidado que o pastor tem com você, amém? De trazer a palavra, de orientar você, aconselhar você, olha, faz assim que vai dar certo. Confessa, recebe no coração a palavra, pratica e vai funcionar, a tua vida vai ter sabor. E eu recebo Deus me usando muito para te fazer feliz, me dando muita sabedoria, para te trazer muitas alegrias aqui em nome de Jesus. Porque eu só existo para isso. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e inteligência. Eu estou aqui só para isso. Que foi o início da primeira evidência que nós tivemos. Graças a Deus. Seguindo com a leitura, olha só que importante, Paulo continua dizendo aqui. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Um outro ponto importante. Não aproveita para você que o pastor esteja aqui no púlpito, gemendo, preocupado em manter a igreja física, em manter a água, a luz, o aluguel e outras despesas mais. Por isso,
que quando eu falo de colaborar, de ajudar, sejamos todos unidos em amor e em gratidão. E você que está me ouvindo do outro lado, você também pode colaborar, você também pode nos ajudar, amado irmão. Pastor, já deixa fixo o número da conta para a gente ver, já deixa fixo o número do Pix. Não vou deixar. Poderia, não tem nada que me impeça. Mas a gente prefere que você entre em contato, porque isso é uma demonstração de interesse seu, de amor, de gratidão. E se você quiser a numeração do Pix, a gente passa para você. E você pode mandar qualquer valor, abençoado. É só entrar em contato. Ó. No rodapé aqui do vídeo tem um e-mail. Entre em contato e fala, pastor, eu sou o fulano de tal, eu quero mandar uma oferta via Pix. E a gente manda para você a numeração. Mas a gente prefere que você dê esse passo de entrar em contato com a gente. Isso é muito bonito. Você mostrar interesse de amor, de gratidão e de querer ajudar, de querer manter essa obra. E isso traz muita paz para o coração de um pastor em graça, muita alegria. E aquilo que eu faço no coração de um pastor, seja trazendo alegria para ele, eu também colho a minha vida. Se você me dá alegria, você também vai ter. Você que está aqui. Se você me dá alegria, ajudando, colaborando, semeando, você também vai ter. Você também vai colher. Amém? Eu quero mostrar também para todos, vocês que estão aqui, quem está me ouvindo, que a igreja prospera no conhecimento e na felicidade quando ela vê o homem de Deus além do véu, além da carne. É muito importante. Você precisa aprender a separar o homem do anjo. E nós temos um exemplo na Bíblia, que a igreja olhou para a vida do apóstolo Paulo e separou o homem do anjo. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 13. Gálatas 4, 13. E começa assim, Gálatas, Evangelho da Graça, capítulo 4, verso 13. Paulo aqui testemunhando uma bênção maravilhosa, que ele tomou posse dentro da igreja. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, mais precisamente nos olhos, nas vistas. Ele estava enfermo. Uma coisa que você precisa separar em graça, muita atenção, você aqui, você que me ouve, é justamente você separar o homem, o ser humano, a figura humana do pastor, do anjo que tem a unção de Deus. A igreja teve que aprender a separar a carne de Paulo, que estava enferma, do espírito. Porque a carne estava enferma, mas a palavra não. Amém, abençoado? Você precisa ter esse discernimento. A igreja teve que aprender isso. Bom, a carne dele está doente, mas a palavra não está. Tem gente que não aceita bem isso. Não aceita não. Ah, como é que pode? Está falando do evangelho, está doente? Ah, não aceito não, não recebo não. Como pode um negócio desse? E como pode também Jesus, falando do reino de Deus, falando de vida, falando de cura, de liberdade, de vida renovada, e depois preso, recebendo chicotada e morte de cruz. Como é que pode? Também. Uma pessoa falando de coisas boas, de uma vida maravilhosa, de um reino maravilhoso, e depois atrás das grades. E agora, José? E depois apanhando na frente de todo mundo, depois de ter falado de um reino tão maravilhoso, aquele sermão do monte, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, como é que pode também? Você tem que entender, a separar. A carne de Jesus estava sofrendo, mas a palavra não. A palavra é viva e eficaz. Viva e eficaz. Precisamos ser um povo maduro nesse ponto. Paulo disse, mais precisamente na sua segunda carta a Timóteo 2,9, ele falou da seguinte maneira: eu estou preso, sofrendo como malfeitor, porém a palavra de Deus não está algemada. Está aqui, ó. Pelo qual estou sofrendo até algemas.
Como malfeitor. Eu não sou bandido, mas estou preso por pregar a verdade. Contudo, a palavra do meu Deus não está o quê? Algemada. Será que isso te dá entendimento de alguma coisa? Sim. O que nós estamos aprendendo aqui. O que os Gálatas precisaram o quê? Entender. O corpo dele está doente, mas a palavra não está. Ah, o pastor está falando de saúde, mas ele está resfriado. Então como que vai acontecer saúde na minha vida? Opa, separa. O corpo dele está resfriado, não recebo. Eu estou bem de saúde, tá, irmãos? Você aí do outro lado, será que o pastor está doente? Não estou doente, não. Estou em saúde perfeita e declaro você também. Mas a palavra não está. E é aí que nós temos que ter maturidade. Atingir esse grau de maturidade em nome de Jesus. E seguindo aqui em Gálatas capítulo 4, uma vez mais o verso 13 e o verso 14. Vamos aqui. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Foi um choque. Contudo, não revelaste o que? Desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Louvado seja. Oh, maravilha! Então, mesmo Paulo estando enfermo, a igreja não olhou para a carne o quê? Dele. Aqui eles separaram o homem do anjo. Ali está um espírito abençoado com unção ministerial. E o que ele declarar eu recebo. A mentira está na carne. Diga, a enfermidade é uma mentira. Toda enfermidade é uma mentira. E a verdade é que você está em saúde perfeita. Amém? O que eu quero mostrar, e isso eu disse na segunda parte, o que eu quero mostrar nessa parte 3, e vamos também ter a parte 4 e a 5, o que eu quero mostrar para todos vocês, abençoados, é a seriedade que tem esse assunto. Eu quero que você entenda isso, o quanto é sério o assunto. Unção, mistério de Deus. Amém? Eu recebo você tendo esse entendimento, essa maturidade em nome de Jesus. A igreja aqui olhou para aquele ser divino, ungido por Deus, que estava ensinando a palavra do alto. Então a igreja de Deus, agora pensando aqui em nós, a igreja de Deus não deve olhar para a carne de quem? Do pastor. Não deve olhar para a carne do pastor. Se você olha para a carne do pastor, daquele que prega, você vê os defeitos dele. Você tem que olhar para o espírito. Você tem que olhar para o espírito do pastor. E o pastor para o seu espírito. Porque a ninguém conhecemos o quê? Segundo a carne. Então, ali estava Paulo, o homem de Deus com unção ministerial para confirmar bênção. Graças a Deus. Davi sabia que a unção do profeta tinha que ser respeitada. E além de ser respeitada, Davi sabia que a unção de um profeta estava acima dele. Por isso que esse tema vem para nós, para que a gente tenha essa obediência, esse respeito, em nome do Senhor Jesus. Ele sabia ver isso, Davi respeitava. Eu recebo você também. Sabendo ver isso, sabendo respeitar, é como Paulo falou, né? Tenha máxima consideração com aqueles que pregam o evangelho para vocês. Falando dele e dos pastores que estavam com ele. Tenham máxima consideração. Eu ensinei isso na parte 2. Depois você adquire o CD, porque a gente ainda grava CD aqui, porque tem pessoas que querem a mensagem ainda no CD. Também está na internet, para você tomar posse desse crescimento. Então Davi tinha esse entendimento. Já o rei Saul não. Ele não teve essa compreensão que a unção do profeta estava acima da unção de rei. Na época, Saul era rei e Samuel profeta. Só que Saul não entendeu que a unção do profeta estava acima da dele. E ele se colocou a fazer coisas para o qual ele não foi chamado a fazer, que era só função do profeta Samuel. É um erro tremendo isso. Vamos meditar nessa parte? Abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, verso 8. 13, 8. Só para contextualizar para todos vocês, a narrativa que vamos ler.
Aqui Saul era rei de Israel, mas acima de Saul estava o profeta Samuel, que o consagrou e ungiu a rei. Então só Samuel podia fazer o serviço de oferecer sacrifício, que era um feito daquela época. Mas como Samuel tardou em realizar, em oferecer os sacrifícios, o que fez Saul? Por conta própria, o que ele jamais deveria fazer. Bom, eu sou rei, eu também posso fazer o que ele faz. Mas só que ele não teve a maturidade, que a unção do profeta estava acima da dele. E veja o que aconteceu. Primeiro livro de Samuel 13, a partir do verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, o profeta. Não vindo, porém, Samuel de Gilgal a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: traze-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o quê? O holocausto. Ou seja, Saul se achou na autoridade de fazer o que só o profeta podia fazer. Era uma tarefa só do profeta. Você deve entender que na hierarquia, cada um tem que andar no nível de esclarecimento e de unção dada por Deus. Nós somos o corpo de quem? De Cristo. Na hierarquia, cada um tem que andar com o esclarecimento dado por Deus e com a unção dada por Deus. E Paulo fala que a mão tem a sua função, o ouvido, o olho, o pé, não é assim? Então cada um já está ali, designado por Deus naquilo que tem que fazer no corpo de Cristo. Então procure andar no nível daquilo que Deus te colocou. Amém. Esse homem achava que, eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Se ele pode, por que eu não posso? É o caso de algumas pessoas que já chegaram aqui, se ele prega a graça, eu também posso pregar. E essas pessoas se deram mal, e você nem ouve falar mais delas. Cadê elas, hein? Chegaram até fazer vídeo, ligar para você, dizer, cadê elas, hein? Sumiu, não vai para frente. Porque não recebeu a chamada de Deus, não foram separados para aquilo. Mas insiste, em querer fazer uma coisa para o qual não foi chamado. Deu tudo errado para aquele Matias. Na parte 1 eu falo sobre isso. Que os discípulos lançaram sorte. Bom, Judas se foi, vamos colocar um outro aqui. Deu certo a escolha do homem? Não deu. Então, unção ministerial é dom de quem? De Deus. Então não adianta querer fazer a coisa pela carne, não dá certo. Verso 10, primeiro livro de Samuel, verso 13. Mal acabara ele de oferecer holocausto, eis que chega quem? Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, determinados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora desceram os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência de quem? Do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Você não veio, estava demorando, e eu queria tomar posse da benevolência do Senhor, e etc e tal. Então disse Samuel a Saul: procedeste o quê? Neciamente, estupidamente. Você foi tolo, você não deveria ter feito isso. Você não tem chamada para isso. A sua unção é de rei, a minha está acima da sua. Não faça o que foi delegado para mim. O que está delegado para mim, só eu posso fazer. Que coisa, hein, abençoado? Eu quero que você compreenda a seriedade do assunto. O quanto é sério o assunto. E bonito. Olha só, é aqui que ele começa a perder o reinado dele. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, através da boca do profeta. Pois teria agora o Senhor confirmado o quê? O teu reino sobre Israel, o quê? Para sempre. Verso 14. Já agora não subsistirá o teu reinado. Saul perde aqui o quê? O reinado. Porque deixou de obedecer o homem de Deus com unção ministerial dada por quem? Por Deus.
E aqui começa a nascer na mente de Deus quem? Davi. Já agora, verso 14 uma vez mais, já agora não subsistirá o teu reinado. O Senhor buscou para si mesmo um homem que lhe agrada. Então começa a surgir na mente de quem? Davi, homem segundo o coração de Deus, que tinha amor em se relacionar com Deus, ao ponto de dizer, eu me alegro quando alguém diz, vamos à casa do Senhor. Esse tinha amor de se relacionar com quem? Com Deus. Que diferença, né? O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ponto. A desobediência leva você a perder muita coisa. Eu falava isso esses dias para um abençoado. Tudo desaba. Você começa a perder tudo. Aí aonde você deve pensar, será que valeu a pena o caminho das trevas? Será que valeu a pena andar, pela minha opinião, pelo meu pensamento, a pessoa? Não. Por isso, se conclui o que está mais adiante. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque nesse primeiro livro do profeta Samuel, mais precisamente no capítulo 15, verso 22, o profeta falou isso para Saul, o teu reinado foi rejeitado. Porque Deus prefere a obediência do que um sacrifício. Que adianta você estar aqui, dando o seu semear, cumprimentando todo mundo, se aí dentro não há uma obediência a quem? Por isso o profeta falou, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Que adianta você oferecer o que você fez, se não tinha obediência antes? Ah, mas a intenção era boa, você atrasou. Eu atrasei, mas não é você que tem que me repreender, é quem está acima de mim, não você. Não me faça entender, abençoado? Isso serve para mostrar a seriedade do assunto e o respeito que devemos ter. Que tudo que se planta sobre a terra se colhe. De certa feita, em várias oportunidades, Moisés falou, olha, está difícil lidar com esse povo, viu, meu Senhor? Moisés, escuta uma coisa. Quando eles ficam contra você, estão contra mim. Quando eles se rebelam contra você, está se rebelando contra mim. Esse povo vai sofrer por causa disso. Ah, e os teus irmãos também. É porque os teus irmãos se rebelam contra você. Está se rebelando contra mim. Então, eu vou botar lepra aí. Uma boa doença para entender a coisa. Não foi o que aconteceu? Mas isso veremos um pouco mais adiante, se necessário for. Mas para a sua compreensão, você conhece a história. É a tal da Miriam, né? Ela não ficou leprosa? Porque ela se achava no direito? Não. Se ele pode falar com Deus e dizer para o povo A e B, faça isso e faça, eu também posso. Aí, Moisés, tudo bem, vá. Suba no palco, minha filha, pega o microfone. Faça a sua reunião. E ela se deu o quê? Mal. Perdeu. Como diz o outro, perdeu, mané. Perdeu, mané. Aí Moisés orou assim, Senhor, por misericórdia, por piedade, devolva a ela a saúde perfeita, porque não sabia o que estava fazendo. Aí só depois entendeu que deve se respeitar a hierarquia de quem? De Deus. E é isso aí. Louvado seja Deus por essa terceira parte em nome de Jesus. E vamos estar de pé. A próxima reunião, parte 4, em nome de Jesus. Tem mais para a gente crescer nesse tema. Unção, mistério de Deus. Não falte, hein? Vamos orar, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa reunião, por essa maravilhosa mensagem, por essa palavra tão boa, tão gostosa, tão saborosa, tão edificante, que traz tudo que a gente precisa: paz, consolo, sabedoria, cura, tranquilidade, segurança, tudo. E eu quero, Senhor, na manhã de hoje, declarar sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a vida de cada um que está me ouvindo, felicidade. Eu declaro sobre a tua vida felicidade. Eu declaro sobre a tua vida saúde abençoada de Deus. Eu declaro sobre a tua vida o consolo do Espírito de Deus ativado.
Eu declaro sobre a tua vida prosperidade, o fim dessas dívidas, o fim dessa enfermidade, o fim desse sofrimento, seja qual for a área da sua vida. Eu declaro vida em você. Eu declaro sobre a vida de cada abençoado a justiça, Senhor, o livramento em teus caminhos. Eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, harmonia, paz, mansidão, equilíbrio, domínio próprio. Eu declaro, Senhor, sobre essa casa, harmonia. Eu recebo o socorro dos teus anjos, Senhor, servindo a cada um de nós que precisamos, Senhor. Eu preciso, os abençoados precisam, todos nós que estamos aqui participando desse momento da palavra, Senhor. Eu recebo você reinando em vida, em paz diante dessa situação. Vai passar. Fale com Deus. Coloque diante do seu Senhor a sua causa, a sua situação e diga: vai passar, vai passar, vai passar. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba. Receba essa dor no seu coração passando, essa tristeza, esse medo, essa preocupação, esse pensamento ruim. Eu recebo Deus enxugando essas lágrimas dessa mãe que do outro lado talvez até chora, porque carrega tanta angústia, tantas marcas de sofrimento, Senhor. Maltratos de um ex-marido, do seu ex-companheiro, e que agora tem, meu Deus, a responsabilidade dos filhos, do lar, do teto, tantas coisas, meu Deus. Ajuda essa mulher, Senhor, como também a esse homem no seu desemprego, na sua preocupação, na sua dor. Há tanto sofrimento lá fora, Senhor. Há tanta angústia lá fora. A mãe que está afastada do filho, separada do filho, Senhor. Há um ressentimento, há uma mágoa, há uma situação que aconteceu que separou um do outro. Eu recebo, Senhor, o perdão sobre essa situação, o amor sobre essa situação, a harmonia sobre essa situação em nome de Jesus. O perdão sendo liberado da parte desse filho, da parte dessa mãe, desse pai, e cessando toda essa situação de mágoa, de ressentimento, em nome do Senhor Jesus. Emane nesse momento um pensamento bom para a sua casa, um pensamento bom para os seus filhos. Isso, deseja o bem para a sua mãe, deseja o bem para o seu pai, para a pessoa amada, para os seus filhos, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas que têm ajudado você, para os seus amigos, aquelas pessoas que, como diz a palavra, que chora com os que choram e que se alegra com os que se alegram. Emane, deseja um pensamento bom para essa pessoa, em nome de Jesus. Faça isso. Bem-aventurado, feliz aquele que entendeu, que enxerga no homem de Deus a unção ministerial e que é agradecido pela vida do homem de Deus, que está aqui só para te ajudar. Eu estou aqui só para isso, só para te ajudar. E eu recebo a minha vida, o meu anjo te fazendo muito feliz com a palavra do Deus da Bíblia. Hoje, amanhã e sempre. Louve ao Senhor com as suas palmas bem fortes.
Um dia abençoado a todos vocês e até a próxima reunião, até a parte 4. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.